Se você sente que seu filho te desafia, grita, faz birras, joga coisas, eu vou te contar uma coisa que vai mudar completamente a visão sobre a sua criança. Sim, ele não é mal educado, nem desobediente, ele apenas é imaturo emocionalmente. Pois é, chocante, né? Às vezes a gente nem acredita. Mas as crianças, principalmente as crianças de 0 a 7 anos, elas estão aprendendo a lidar com suas emoções. Elas ainda não sabem identificar. Poxa, fiquei frustrada, ou fiquei com raiva, ou fiquei estressada, ou fiquei chateada. Elas apenas sentem. E aí elas não sabem se comportar conforme esses sentimentos. Então elas trazem toda essa explosão de sentimentos, de emoções, com que muitas vezes nós, adultos, também não sabemos lidar. Porque quando a criança ela estressa e ela acaba gritando, fazendo aquela birra, nós também sentimos ou a frustração de ter uma criança que não está se comportando do jeito que deveria, do jeito que a gente gostaria, ou não está atendendo às nossas expectativas. A gente se frustra, fica com raiva e aí a gente age de uma forma que também não é legal, não é uma forma de uma pessoa que está controlando e sabendo lidar com a sua emoção. Quando você bate, quando você grita, quando você fala palavras de humilhação para o seu filho, você não está sabendo se comportar também. Pois é. Então as nossas crianças, elas precisam ser ensinadas de como se comportar, né? E isso é um passinho de formiga. Nós, adultos, primeiro precisamos colocar em nós essa forma de comportamento, de saber respirar quando a gente estressa, de entender as nossas frustrações, quando ficamos frustrados. Aí a gente respira para o nosso cérebro voltar para o lugar, né? Naquele momento de estresse da birra da criança, a gente realmente também fica estressado. E aí a gente vai saber orientar melhor essa criança que está fazendo essa birra se nós estivermos no nosso lugar também, né? Se nosso cérebro estiver no lugar, porque se ele estiver desorientado, com raiva, a gente vai agir por impulso, né? Nós agimos muito no automático, muito no impulso, mesmo quando a gente sabe sobre criação, tudo, mesmo assim ainda vem muito automático na gente, porque a gente vive muito na correria do dia a dia, então a gente vive muito no automático. Então, eu vou te falar que sua filha, o seu filho, ele não está sendo desobediente, nem mal educado, e você pode melhorar esse comportamento nele quando você começa a entender sobre o desenvolvimento infantil, sobre o cérebro infantil. Quando você começa a entender sobre isso, você fica mais calmo, porque você não fica pensando que seu filho é mal educado, é birrento, e não liga para a opinião também dos outros, que vão olhar uma criança chorando e acha que a criança não pode chorar. Muitas vezes a criança está chorando apenas e a outra pessoa está chamando de mal educado, por uma criança estar apenas chorando. Não, gente, uma criança chora para soltar suas emoções. As crianças estão aprendendo a como se comportar, como se comunicar, como reagir conforme as situações que acontecem com elas no dia a dia. Pois é. Isso é muito importante de você, pai, de você, mãe, saber, entender para que melhore aí o relacionamento diário com seus filhos, porque a criança de 0 a 7 anos, elas passam por muitas fases diferentes, por fases que às vezes ela tá numa fase muito assim de birra e se joga no chão, aí passa aquela fase, dá uma melhorada, você fala, nossa, melhorou o comportamento, acho que deu um pulo, um salto de desenvolvimento, aí depois volta alguma fase assim que te tá desafiando, que te desafia muito mais também, né? Quando chega nos 5 anos, por exemplo, eles começam a ter resposta para tudo, e eles começam exatamente a te desafiar quando você fala, ou você vai comer ou você não vai sair, eles falam assim, o que você vai fazer? Você vai fazer isso? Eles desafiam a gente mesmo com respostas e isso deixa a gente bem estressado. Então nós temos que entender cada fase das nossas crianças para saber estratégias, como passar por essas fases, como não se estressar nesses momentos, né, que a gente vai vendo que eles vão crescendo, que eles vão ficando cada vez mais assim, sabendo, aprendendo a lidar com algumas coisas, querendo aprender a lidar com outras coisas, e nós precisamos muito aprender sobre essa criança, aprender sobre o que ela está ali pensando, desenvolvendo, sobre tudo, para ficar mais fácil. Fica mais fácil o nosso relacionamento, porque viver com uma criança dentro de casa 24 horas tem muitos desafios para você que é mãe, que cuida da casa, que cuida da criança, que tem que fazer comida, limpar a casa. Tem muitos desafios, né? E nós, muitas vezes, nos estressamos o dia todo com um monte de coisa, não paramos ali pra ver o que tá acontecendo e chega no final do dia a gente se sente mal.
fica triste, até chora. Quantas vezes você já não chorou, já não deitou na sua cama e falou, poxa, hoje eu fui uma mãe ruim. Hoje eu gritei com meu filho, hoje eu briguei, hoje eu não tive nenhum momento de carinho porque eu tava muito estressada. E então isso acontece muito, né? Então a gente precisa muito melhorar esse nosso comportamento, né? Melhorar isso para que a gente possa ter uma maternidade mais leve, uma maternidade melhor, uma maternidade mais amorosa. Olhar para nós, precisamos olhar para nós, para dentro de nós, saber o que nos dá os gatilhos, quais são os nossos gatilhos e assim melhorar a nossa maternidade também com os nossos filhos. A maioria dos adultos espera que as crianças tenham comportamento de adultos. Sim, sabe por quê? Quem tem que ter controle emocional são os adultos, não as crianças, né? Quem tem que saber se comportar em sociedade ou com outras pessoas são os adultos e não as crianças. Quem tem que saber sobre limites são os adultos. As crianças estão aprendendo, então você tem que ensiná-las. Muitos adultos esperam um comportamento da criança que eles não têm. Gente, eu já coloquei vídeo aqui da minha criança chorando, um vídeo que a minha criança chora. E muitos adultos ficaram indignados dele estar chorando. Ele não estava desrespeitando, me batendo, xingando, não tá fazendo nada disso. Isso seria uma falta de respeito, uma falta de limite. Mas não, ele apenas estava chorando alto, porque as crianças choram alto. Só que isso incomoda tanto os ouvidos dos adultos que eles ficam muito raivosos. E nesses raivosos, nesse estresse que fica, eles não conseguem enxergar que o comportamento deles está sendo pior do que o comportamento da criança. Porque eles, com o cérebro já maduro, com o cérebro já desenvolvido, que não tem mais o que desenvolver, já deveria saber entender esse sentimento que ele está sentindo, respirar e conseguir lidar com a situação sem nenhum tipo de violência. Sei que é muito desafiador, às vezes eu também não consigo, né? Porque ainda também estou aprendendo, porque é um desafio diário. E esses adultos, eles querem que a criança tenha um comportamento que não frustrem eles, nem deixam eles estressados. Porque se deixa, a criança é mal educada. Mas se ele estressa e briga, e grita, e xinga, e violenta, não, ele não está sendo mal educado, ele apenas está ensinando. Como pode isso, né? Então quero falar pra vocês que esse é meu primeiro vídeo no canal falando sobre assuntos de maternidade e eu vou trazer muitos assuntos legais aqui, sobre birra, sobre comportamento, sobre como melhorar o dia a dia na sua casa, melhorar a sua maternidade, vivendo do caos para a transformação, porque eu já vivi o caos aqui em casa, tá? Muito. Quero contar a minha história. Tenho uma filha de 20 anos, tenho mais dois, um de 5, que fez 5 e um que fez 3. Então eu tenho aqui histórias para contar e tenho muito conhecimento porque eu estudo muito sobre disciplina infantil, sobre desenvolvimento do cérebro da criança, comportamento. E gente, eu tenho já tenho um projeto muito legal. Então me sigam já para vocês ficarem sabendo aí dos próximos vídeos. Pra você melhorar sua maternidade, já compartilha esse vídeo com outras pessoas, com essas mães que você conhece, que querem melhorar a maternidade, já compartilha com todo mundo aí, já me segue, já comenta aqui o que você achou do vídeo, comenta se você tem uma criança, qual a idade da sua criança, quero saber qual que é a idade da criança de vocês e qual que é o maior desafio, porque daí eu vou trazer vídeos relacionado ao que vocês colocarem aqui nos comentários, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.